Olá, seja bem-vindo a mais um curso de Biologia comigo, Felipe Pereira. Hoje vamos tratar sobre a introdução à bibliologia. O que é introdução? É introduzir, impor, colocar o estudo da bibliologia. Bibliologia seria o quê? Logia significa estudo e bibliologia já vem de blíbia, blíblio, livro, bíblios, livros. Então a Bíblia, por isso que o nome traz uma fonte do nome da Bíblia Sagrada. Então significa o que? Logia, estudo, e Bíblia, Bíblia. Então é o estudo da Bíblia, ok? Meu estudo vai ser um estudo básico, mas um estudo que eu vou tentar passar o que sei. Mas você também pode fazer outros cursos com outras pessoas bem, mas o que eu tô fazendo hoje é de graça, né? Mas vamos lá. Primeira coisa para nós introduzir aqui. Estamos em um curso bíblico de aprendiz bíblico, não é? Exatamente. Então, para você ser um aprendiz bíblico, você tem que aprender com a Bíblia, aprendiz bíblico. Você tem que aprender, você tem que ler, né? Ler. Tem dias também que a pessoa também não tá com muita disposição, tá com muita, né, muita alegria, mas pelo menos procurar ler algum salmo, algum versículo, alguma coisa assim, para não ficar sem a Bíblia. Mas você pode continuar com as suas leituras constantes. Lembrando, uma pessoa que for começar, isso aqui não é para pregador. Se você é pregador, bom, melhor ainda, mas não é para pregação. Mas sabe que uma pessoa para pregar tem que estudar a Bíblia, então precisa estudar a bibliologia. E é isso que eu vou passar para vocês. Hoje é a nossa primeira aula e nós já vamos entrar sobre... Se você for estudar a Bíblia, você precisa saber sobre os livros Pentateucos. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Só tem mais um. Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros Pentateucos. Os 5 livros, né? Que também é uns livros que fala sobre Moisés, sobre as leis de Moisés, as instruções, fala também sobre o começo, né, do mundo, fala sobre as coisas que foi mais iniciadas no Antigo Testamento, na antiga era, né, da Bíblia. Então você precisa saber sobre o começo, para você saber sobre o fim, para você saber sobre o meio, você precisa saber de onde começou, para você saber no que aquilo vai validar, né, da Bíblia. Você precisa saber os livros históricos, você precisa saber o que eles são, quais são, qual é o objetivo deles. Você precisa ter essa noção, você precisa ter essa mente, se você não saber, procure. Que são Josué, Juízes, Segunda Reis, Segunda Crônica, Segunda Samuel, Ruth, Juízes, Josué, Esdras, Neemias, Esté, todos esses, né? São os livros históricos. Livros históricos é uma coisa, Pentateuco são outra. E todos esses livros históricos, já lembra histórico, história, né? Histórico, história. Eles relatam acontecimentos importantes desde a entrada em Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes. Deus já tinha prometido e ele trata sobre isso. Histórico, né? Um livro histórico. Mas fala sobre Saul, fala sobre isso. Mas isso aí já tá no meio da história, já tá mais andado. Gênesis, os livros Pentateucos são mais, caminhando. E nesses Gênesis, nesse Antigo Testamento, tem mais citações sobre como era a antiga lei, como era o sacrifício, como era a aceitação de Cristo, que era a circuncisão, como funcionava a expiação do pecado, como funcionava, né? Ele seguia a Torá. Também precisamos saber sobre os livros proféticos, livros de sabedoria e poesia, né? Que é Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, conhecido como Cantares, Jó, Salmos, todos esses são livros poéticos. Não é capítulo. Eles não contêm capítulo e não contêm versículo. Eles contêm verso, contêm texto e contêm um salmo. Eu não sei vocês, quando eu for ler um provérbio, vamos dizer, vou ler para vocês aqui, vou receber uma oportunidade, eu vou ler Provérbio 20. Aí eu vou falar assim, eu vou falar Provérbio 20. Quando é salmo, você não fala Salmo 120, Salmo,
90, Salmo 91, Salmo 123, Salmo, né? Então, é o que ele é um provérbio. Então, você precisa saber exatamente cada resumo de algum livro. Você precisa pelo menos ter em mente 6 resumos do livro todo da Bíblia. 6 resumos do livro todo não, que aí é pouco demais. Mas você tem que ter no mínimo uns 7 resumos de cada livro no Antigo Testamento e no Novo. Porque você precisa saber no que você está lendo. Você tem que saber quem é a Bíblia, quem escreveu, foi os 40 autorizados pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ter a mente, você precisa saber o que você está lendo, o que você está consumindo, para você reconhecer mais quem é Deus, quem é mais. Por isso que a Bíblia nos ajuda a ter mais intimidade com Deus e a conhecer quem é realmente Deus. Por isso que quando deixamos de ler a Bíblia, deixamos de conhecer a Deus pouco a pouco. Então, não estou falando, vou ver se é ruim. Não, a Bíblia é ótima. Mas você precisa examinar, você precisa saber quem escreveu, quem não foi isso. Porque você precisa estudar aqui a Bíblia. Um livro, tem pessoas que estudam um livro de matemática, de português, de ciências, de língua portuguesa, de inglês. Então, a Bíblia é basicamente diferente. A Bíblia deve ter mais estudo do que um livro normal. Porque o livro normal só te faz passar ou é de alguma matéria da escola. E isso aí é um ensino básico que você precisa saber para você viver a sua vida normal, matemática e tal. Já a Bíblia não, aquele ele ensina de caráter. A Bíblia é um ensino de caráter, ensino de advertência, um ensino genuíno, um evangelho genuíno. Entendeu? Então você precisa sempre ter. Quem tem condição, quem pode comprar uma Bíblia de estudo é ótimo, uma Bíblia pregador, da obreira, do que for, compra, é ótimo, porque aquilo ali te dá, introdução, te ajuda a estudar, te ajuda a você pregar, te ajuda a você falar o que está na Bíblia e não falar o que é do achismo seu. Então sempre é bom. A minha eu tenho, a minha normal, Bíblia Sagrada, com harpa normal. E tem outra Bíblia minha antiga que tem vários estudinhos assim, mapa. É sempre bom você ter essas bíblias que tem mapa, que tem quais são os livros tal, quais são os não sei o que. É muito sempre bom essas bíblias que fala sobre o sistema da Bíblia. É muito bom porque aí você estuda, você procura saber o que significa cada livro, o que fala. Essa minha bíblia aqui é o que eu estou usando para falar para vocês. Cada um tem um resumo de cada livro. Cada um tem um resumo e isso é ótimo, porque aí você vai saber o que você está pregando, o que você está falando, o que você está ministrando na vida de alguém quando você passar alguma palavra. Não é? Você precisa ter essa mente, você precisa ter essa mente. Você precisa saber sobre o Novo Testamento, né? Uma nova era. Novo Testamento, o Evangelho, a Boa Notícia, Atos, precisa saber Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo. Paulo é um ótimo escritor, inclusive. As cartas gerais, precisa saber de Apocalipse, você precisa ter pelo menos no mínimo 7 resumos do Antigo Testamento de alguns livros, 7 livros de resumos, e 7 do Novo, porque senão tem que saber resumir os livros. Ok? O assunto aqui é o que? Vamos lá. Bibliologia. Estuda a Bíblia. Estudar a Bíblia é o que? Através você estuda o que? Uma coisa lendo. Você estuda lendo. Você estuda levando. Ok? Então você precisa saber. Muitas pessoas estão tendo esse erro. E quem estuda a Bíblia não é só pregador. Não é só missionária. Não é só obreiro. Não é só quem tiver um cargo. Todo crente, todo cristão deve sempre ter um versículo ali, sempre estar estudando, sempre estar afiado na palavra para falar, se receber uma oportunidade. Não é assim, eu não prego, então eu não vou estudar a Bíblia, eu não prego, não vou ler, eu não canto, não vou ensaiar para cantar. Não, você precisa estudar, porque isso aqui é o manual do cristão. Se o cristão lê só quando convém, meu pai, não vai ter cristãos direito no mundo. E aí o evangelho não vai ser proclamado de todas as nações. Então, muitas pessoas correm esse risco, aí quando vai ler, passa vergonha. Por quê? Porque não tem o diálogo com a Bíblia, não tem a vida, não lê a Bíblia. Então, na hora de ler, não vai saber ler, não vai saber explicar. Não vai saber explicar. Você precisa ler. Se você for ter uma oportunidade, você precisa ler, entender, saber ler o negócio direito. Porque às vezes você lê errado e por causa de você mesmo, você não consegue explicar o que você mesmo escreveu. Por você mesmo ter falado uma coisa que ter lido tudo bagunçado e não ter entendido. Então você precisa ter uma boa
Tipo assim, você precisa saber ler direito. Saber ler direito. Isso na escola. Mas só que o que acontece com os cristãos é que não sabe ler, não sabe explicar e passa aquela vergonha. Então, é isso. Você precisa todos sempre. Lembrando, voltando ao que eu tô falando, quem só estuda a Bíblia, quem só vive da bibliologia, estudando a Bíblia, estuda a Bíblia, não é só pregador, não é só pastor, não é só missionário, não é só obreiro, não é só diácono ou presbítero. Quem estuda a Bíblia é toda criatura que se converteu, que é um cristão, né? Então você precisa estar sempre lendo. Por isso que corre esse risco, porque não lê e lê a torto e escolhe um versículo lá que nem sabe, nem meditou, nem sabe escolar um salmo. Aí lê o salmo e não sabe explicar o salmo. Lê um provérbio e não sabe explicar o provérbio. Lê Eclesiastes e não sabe explicar o capítulo de Eclesiastes. Ou me desculpe, não sabe explicar um capítulo, o que for, não sabe explicar. Porque viu lá, na hora não sei, e não soube explicar. Por isso você tem que estar sempre estudado para na hora que você for, em risco, você não sabe, a pessoa, fulano, vem aqui, dou te a oportunidade de você passar uma saudação aqui. Aí você leva o versículo lá e não sabe explicar. Por quê? Porque você, não está tendo diariamente a bibliologia na sua vida, o estudo da Bíblia, você não está tendo. Sempre você precisa ter um caderno. Eu tenho um caderno. Esse aqui. Tenho esse, tenho outro grandão e tenho outro da escola também meu. Então cristão, não só pregador, cristão, tem que ter marca-texto, tem que ter caneta para marcar, tem que ter caderno para escrever, tem que ter Bíblia, pode marcar a Bíblia, não é só pregador que tem que marcar a Bíblia, não é só pregador que tem que escrever o resumo, não é só pregador que tem que fazer rebolso, é todo cristão, ok? Porque isso aqui é manual. Você já viu você ficar sem manual? Quando você fica sem manual, você fica sem direção, você fica sem retamente. E quando você fica sem direção, o inimigo aproveita e você deixa a carne florescer e peca. Uma coisa tão simples que é uma coisa tão humilde, tão bonita, tão simples que é ler a Bíblia, você não lê e acaba te afetando no pecado, que é mais forte ainda. Então, é isso. Essa introdução quer trazer isso pra vocês. Introduzindo, primeiro você tem que introduzir para o seu coração. Você precisa introduzir. Eu também já passei por isso, de épocas de às vezes dar uma fraqueza de ler a Bíblia. É difícil demais, porque você tem que, na carne. Não é? Mas você que tá todo dia ali renunciando, né? É difícil. Que se deixar de ler, a carne qualquer coisinha te pega na hora. Qualquer passou um dia, não leu, passou dois, passou três, passou quatro, cinco, carne vai, depois não sente mais nada, não sente Espírito Santo, não sente nada. Mal sei que fé não é por sentir e nem por vista. Fé é por você saber, é por você saber que aquilo ali é o evangelho genuíno e que você precisa fazer renunciar à carne. Porque daqui você sentir, daqui você vê uma coisa para fazer, crer, se ver, crer, fazer uma coisa. Até você sentir, você não vai sentir, porque sua carne não quer Bíblia, sua carne quer pecado. Sua carne quer pecado, sua carne quer pecar. Sua carne quer tá esperando só um passinho seu para igual um inimigo. Mesma coisa. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer, já terminando essa primeira aula, que introduz a Bíblia na sua vida, introduz a Bíblia na sua trajetória. Mas você tem que ler, tem que saber e tem que estudar, mas não estudar, vou estudar por aí, e não agir conforme a Bíblia, porque não adianta nada você estudar. Ele vai só fortificar, você tem que tá andando conforme que você tá lendo. Entendeu? Por isso que quem tá andando conforme o certo, está andando conforme a Bíblia, porque estuda a Bíblia. Mas que não estuda, vai andar errado, sem direção, porque não sabe a direção, se tá errado, se tá certo. E é isso que a Bíblia serve. É isso que a Bíblia é maravilhosamente útil. Então é isso que eu quero trazer, já finalizando essa aula.
Você precisa introduzir a Bíblia na sua vida. Você precisa introduzir diariamente a Bíblia. Você precisa colocar Deus como centro. Você precisa... É difícil demais. É difícil demais. Eu, que sou leitor, é muito difícil. Eu, com voz de leitor, é muito difícil ler a Bíblia. Muito difícil. Ainda mais quando você tem intuito de querer ler mais, querer ler livro, querer... Ai... Você tá com aquele desejo, você lê tudo. Eu sei que uma pessoa que tá com desejo lê tudo, mas acaba as coisas assim, você vê, aí dá. Ai, vem uma cama do lado, vem uma coisa do lado pra te provar, pra tu sair dali. Mas é assim que vida de crente. Se não for assim, não é cristão, não, é crente. Só tem fé. Tá numa religião de nômade. Mas é isso. Então você precisa estudar. Já falei que quem só estuda a Bíblia. Quem estuda a Bíblia é cristão. Quem medita a Bíblia é cristão. Quem vive a Bíblia é o cristão. Ok? Então é isso que eu quero falar pra vocês. Que toda a Bíblia vem estar no coração de vocês. Que a palavra de Deus vem estar semeada no coração de vocês. Vem estar colocada. Não é? Então amém. Assim eu finalizo essa aula. E até a próxima aula. Vai ser uma bênção.